Enfim, estamos iniciando agora as nossas pregações, vamos dizer assim, do Congresso MV, o segundo Congresso MV aqui no Sul. E já desde o início do Congresso, as coisas já começaram a ocorrer de forma diferente. Nem sequer o nome do pregador foi anunciado. Para proteger o pregador? Não. É porque nós queríamos, na verdade, não fazer um congresso em que as pessoas viriam aqui para receber tão somente informação e colocarem em sua cachola e talvez dizerem, puxa, aprendi alguma coisa a mais. Eu acredito que, eu tenho certeza que o Congresso MV foi algo que nasceu na eternidade, no coração de Deus, que visava o crescimento espiritual dos seus filhos nos últimos dias. Amém. Nós não estamos aqui tão somente para adquirir conhecimento, porque o próprio Lúcifer, quando caiu de sua altíssima posição, ele tinha muito conhecimento. Todavia, ele não se firmou na verdade. Nós estamos aqui para nos firmar na verdade. Jesus é a verdade. Nós estamos aqui para ter um encontro com Cristo. Porque talvez até agora só tivemos um encontro com a verdade de Cristo, mas não com o Cristo da verdade. Esse congresso, eu creio que Deus, desde o início até escondendo o nome do pregador, ele queria dizer para todos que participariam, o congresso é para me conhecer. Não vai ser o André que vai falar a vocês. Desde o momento que vocês chegaram, na verdade, todos aqueles que vieram com sinceridade, eu creio que todos, de se chegarem mais próximos de Deus, Deus já está falando com você. Deus já está dando oportunidade de você e oportunidade da minha pessoa conhecê-lo pessoalmente. Então, não desperdicemos o nosso tempo aqui sagrado neste congresso. Conheçamos a Deus. Nos preparemos para a grande obra que Deus tem para realizar nesses últimos dias. Amém. Não desmereçamos esses momentos nos quais o universo atenta com um desejo de saber como isso vai terminar, e se nós pudéssemos ver agora os seres de outros mundos atentando para esta cena, nós teríamos um pouco da consciência de como somos importantes no grande conflito e na estabilidade eterna do universo. Então não perca tempo. Aproveite esse tempo, porque está escrito no Espírito de Profecia que esses ajuntamentos, assim como os momentos que estamos estudando e fazendo trabalho missionário, eles são estabelecidos por Deus com uma finalidade: derramar o seu Espírito sobre o seu povo. Amém. É para isso que você e eu estamos aqui, para receber mais da presença do Deus Espírito, o qual nos guia a toda a verdade. Amém. Assim sendo, convido os irmãos, aqueles que puderem, vamos nos ajoelhar para iniciarmos o nosso congresso. Nosso Deus e Pai, que habita nos céus, mas também habita juntamente com o contrito, com o abatido de coração. O Senhor é grande, o Senhor é excelso, Tu és o nosso Deus, o único Deus. Amém. Estamos aqui com o propósito de louvar e de adorar o Teu santo nome. Amém. Viemos aqui com o propósito de conhecer ao Senhor, o único Deus, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Amém. Verdadeiramente, segundo a promessa que o Senhor nos fez no Espírito de Profecia, que nestes momentos que aqui estivermos, sejam para recebermos mais e mais o Teu Santo e Bom Espírito, o qual nos guia a toda a verdade. Amém. Purifica-nos do eu, Pai. Revela-nos as nossas falhas de caráter. Amém. Verdadeiramente ajuda-nos a entristecermos aquela tristeza a qual a Tua palavra diz que leva ao arrependimento, o qual gera a salvação. Amém. Que saiamos daqui para verdadeiramente, tal como os discípulos, impelidos pelo fogo do Teu Santo e Bom Espírito, proclamar então a verdade
dos últimos dias para o mundo que está prestes a perecer. Amém. Usa-me neste momento, Pai, e em todos os momentos que eu estiver falando aos meus irmãos, para que esta mensagem seja para santificá-los e também para me santificar. Amém. E por fim, que os teus poderosos serafins, querubins e os teus anjos magníficos em poder, em legiões, nos cerquem, nos cubram e nos defendam de todo mal, em nome de Jesus. Amém. 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 Convido os irmãos a abrirem no livro de Joel. Quem viu o anúncio do Congresso MV se lembra que nós nos basearíamos em Joel capítulo 2 com relação a este congresso. Então abram o livro de Joel, embora a princípio não vamos ler o capítulo 2, mas sim o capítulo 1. Joel capítulo 1, os versículos 3 e 4. Temos um voluntário, uma voluntária para ler os versículos 3 e 4 de Joel capítulo 1. Narrai isto a vossos filhos, e vossos filhos o façam a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. E o que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Israel foi chamado como o povo de Deus, o qual guardaria sua lei, teria no cerne da sua religião o decálogo, o qual deveria ser espalhado por todo o mundo. E desta forma, todas as nações seriam abençoadas através de Israel. Todavia, Israel, em seu egoísmo espiritual, material e etc. e tal, ele reteve as bênçãos do Senhor para si mesmo, e assim as bênçãos acabaram se transformando em maldição. Porque o Senhor mesmo, diz o Espírito da profecia, não pode negar-se, diz a Bíblia, não pode negar-se a si mesmo. Deus não tem em si egoísmo. Ele é tudo para todos. E assim, se ele deu a sua lei para Israel, Israel agora, sendo servo de Deus, tal como Deus, ele deveria dividir a sua lei para todos. Deus, ele não suportou viver para si mesmo. Mas chegando à plenitude dos tempos agora, ele não apenas criou mundos, mas sim habitantes, para que pudesse com eles ter uma comunhão. Israel agora estava fazendo o contrário. Então, em seu egoísmo, acabaram pecando contra o Senhor. E assim tiraram pelas suas próprias ações o Senhor Deus da cena de Israel. E o que veio agora? Pragas e destruição. A cena agora, quando nós lemos o capítulo 1 inteiro de Joel, vemos que os gafanhotos e todas as maldições que sobrevieram a Israel devastaram a terra. De tal maneira que até o culto em Israel sofreu. Porque nem se tinham mais as coisas necessárias para o culto e para as libações e para as ofertas de manjares. Quando nós lemos esses primeiros versículos do capítulo 1 de Joel, pelo menos no meu caso, nós sempre nos arremetemos para o lado da igreja, porque se toda a Bíblia ela tem o seu tipo e o seu antítipo, o que aconteceu em Joel 1 e em Joel 2, teve o seu tipo e teve o seu antítipo. Quando nós lemos a respeito do que os gafanhotos fizeram a Israel, e que tudo isso foi por conta do pecado do povo, nós que estamos buscando entender e viver a verdade presente, logo em nossa mente, e isso acaba sendo quase que involuntário, nós olhamos para os irmãos que estão mais pendentes por liberalismo
e pensamos assim, bom, se tem um antítipo de Joel capítulo 1, então os pecadores de Israel são aqueles que não estão buscando o quê? O conhecimento da verdade presente e o viver a verdade presente. E por conta disso, os gafanhotos espirituais entraram na igreja nos nossos dias e estão fazendo uma grande devastação. Mas, nesses dias, estamos buscando ouvir para viver a verdade presente. Então, eu desafio vocês a não olharem os nossos irmãos que estão pendendo para o lado do liberalismo. Porque está escrito em Serviço Cristão, página 40 e 41. É uma solene advertência que tem para a igreja, que de cada 20 dos nomes que estão escritos no livro da igreja, nenhum está preparado para finalizar a sua obra na terra. E se encontra tão sem esperança em Deus e no mundo como pecador comum. Agora, de acordo com o texto que eu acabei de apresentar, quem é que pode, de nós aqui, que está buscando conhecer e viver a verdade presente, levantar a mão e dizer, então de cada 21, esse um que está preparado para terminar a sua obra aqui na terra, eu faço parte dele, ou eu sou esse. Eu não posso levantar a minha mão, eu não sei de você. E se você também não pode levantar a sua mão, então nós não podemos olhar para aqueles que estão pendendo para o lado do liberalismo. Porque a advertência solene não é apenas para eles, mas é para nós. Não tinham só saduceus que não acreditavam na ressurreição, mas tinham fariseus que faziam da lei a sua religião e pensavam que seriam salvos pelas obras. Então eu convido você a olhar essa devastação que ocorreu em Israel, não pelo lado liberal da igreja, mas pelo lado que não é liberal, mas que talvez está, tal como os fariseus, buscando viver e ser salvo pela lei. Porque Satanás não pode te levar para o liberalismo, ele vai te levar para onde? Para o fanatismo. Então, trazendo para os nossos dias, verdadeiramente os gafanhotos espirituais entraram na igreja. O que deixou o gafanhoto portador comeu o gafanhoto devorador. Entre aqueles que estão buscando conhecer e viver a verdade presente, o gafanhoto cortador espiritual entrou em nossas vidas, entrou em nosso meio, entrou em nossos congressos, entrou em nossos estudos. E ele cortou a nossa ligação com Deus e ele permitiu que tão somente nós ficássemos tão ligados na verdade da Bíblia e do Espírito de profecia, que tal como os fariseus, pensássemos que por conta das obras da palavra e do Espírito de profecia nós já estávamos salvos. Nós temos como pai a Abraão. Muitas vezes estamos pegando a Bíblia, o Espírito de profecia, dizendo isso. Temos como pai a Abraão. Quando o Senhor está dizendo que dessas pedras, falando dos que estão pendendo para o lado do liberalismo e falando dos que estão fora da igreja, Deus pode levantar filhos a Abraão. Irmãos, nós estamos carecendo de advertência e de conhecimento de nós mesmos, tal como aqueles que estão pendendo para o lado do liberalismo. Muitas vezes nós estamos tão ligados na palavra de Deus e no conhecimento da Bíblia e do Espírito de profecia e de outras questões que envolvem as coisas espirituais, financeiras, sociais, etc. e tal, que devem ser estudadas para se compreender as profecias e para se pregar nesses últimos dias, que nós esquecemos do quê? Da comunhão com Deus. Porque não está escrito que a vida eterna é essa, que conheçam a Bíblia de cabo a rabo e o Espírito de profecia. E isso é a salvação. Jesus diz, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus, e a Jesus Cristo, a quem Ele enviou. No tempo
de 1888, os líderes da igreja, eles estavam tão presos na lei que quando Wagner e Jones apresentaram a última verdade presente, que era justificação pela fé, eles não conseguiram dar ouvidos. Será que nós estamos também tão presos na lei, tão presos no profeta, que nós estamos esquecendo de compreender que o que vai realmente nos salvar é a fé no nosso Senhor Jesus Cristo? Inconscientemente, talvez você e eu estejamos enganados. É bem verdade que a fé sem as obras em si mesma ela é, mas as obras sem a fé em si mesma é farisaísmo. Então os gafanhotos espirituais entraram em nosso meio e cortaram a nossa comunhão com Deus. E nós nem percebemos porque estamos tão ligados na palavra e no espírito da profecia que não percebemos que o Deus da palavra e o Deus do espírito da profecia está longe dos nossos corações. Mas não apenas o gafanhoto cortador entrou no nosso meio, mas o gafanhoto migrador veio também. Assim como para os que pendem para o liberalismo, o mundo migrou para dentro da igreja, assim também o farisaísmo antigo migrou para aqueles que estão buscando a verdade presente. Nós, eu estou começando por mim mesmo, muitas vezes levamos uma vida farisaica. Vocês talvez vão se deparar até mesmo nesses dias do congresso, conversas que podem iniciar de uma maneira agradável, boa e talvez construtiva, mas que no meio no final da conversa nós estamos fazendo o quê? Exaltando as nossas boas obras e esculachando aqueles que não estão cumprindo a lei como nós estamos cumprindo. Deixamos que o farisaísmo migrasse para o nosso meio. Não apenas o gafanhoto migrador, mas também o gafanhoto devorador. O que o gafanhoto devorador está fazendo com nós que buscamos a verdade presente? Ele está devorando o nosso amor. Porque Testemunhos Seletos, volume 1, diz o seguinte: a verdade sem o amor, ela é só o quê? A verdade. Ela não tem poder de salvar ninguém, ela não tem poder de alcançar os corações. Jesus, ele disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase se esfriaria. E esse versículo, Testemunhos Seletos, volume 1, também nos diz que o Senhor está dando uma advertência não para o mundo, mas para a igreja. Então, por que pensar que o amor está esfriando somente no coração dos liberais? Talvez seja até mais fácil o amor se esfriar no coração daqueles que estão querendo ser zelosos. Porque pensamos que com as obras estamos talvez isentos do amor. Mas não apenas o gafanhoto devorador entrou em nosso meio, mas também o gafanhoto destruidor. No final das contas, se nós não temos o amor de Deus em nosso coração, se a nossa comunhão com Deus foi cortada, então estamos verdadeiramente destruindo-nos e destruindo a própria igreja, quando pensamos que somos os reformadores, os tapadores de brechas e de buracos. Nós não podemos permitir que nós, os quais Deus tem chamado para tapar brechas, não apenas no mundo, mas também dentro da igreja, venhamos a ser aqueles que inconscientemente estamos destruindo o muro. O Senhor Jesus, quando ele pregava aos fariseus, ele não estava espumando pela sua boca, dizendo hipócritas. Mas o desejado de todas as nações diz que ele estava com os olhos marejados de lá e dizendo hipócritas. Porque o coração dele incendiava de amor por aqueles que ele estava advertindo. Quantas vezes você e eu estamos pregando ou falando para alguém que não está buscando a verdade presente e o nosso coração está inflamado de amor para aquela pessoa, de maneira que os nossos olhos começam a marejar de lágrimas. Não precisa levantar a mão, mas seja sincero com você mesmo. Quantas vezes você falou sobre a música,
sobre as vestimentas, sobre a alimentação e sobre outros temas importantes para os nossos tempos, como o viver na presença de um Deus santo, sem ter um intercessor entre nós. Quantas vezes você e eu falamos disso para pessoas que não estão dentro da igreja, compreendendo essas coisas, e nós quase soluçamos de chorar por amor àquela pessoa, querendo verdadeiramente que ela aceitasse essa verdade, a fim de não se perder dentro da igreja. Se o seu coração não está inflamado de amor, se os seus olhos não estão marejados de lágrimas, então isso é um sintoma de farisaísmo. O que fazer? Capítulo 2, versículo 1. Tocai a trombeta em Sião, e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. Dia de escuridade e densas trevas, dias de nuvem e de negridão. Versículo 12. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto, e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e arrepende-se do mal. Versículo 15. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam, sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor. Em Ezequiel capítulo 9, um pouco antes daqueles 6 homens com armas destruidoras passarem pelo meio de Jerusalém para destruir velhos, crianças, moças e todos aqueles que não tinham um selo, foi dita a palavra: todos aqueles que não estiverem chorando, clamando pelos pecados de Israel e não tiverem o coração verdadeiramente semelhante ao do Senhor, então vocês podem passar e fazer o que com eles? Matai a todos. Eu não estou clamando pelos pecados e nem chorando pelos pecados que acontecem em Sião. Eu estou sendo sincero comigo mesmo. Eu sei dos pecados, mas eu não tenho o amor de Cristo no meu coração a ponto de chorar e soluçar e verdadeiramente me compadecer do meu irmão e da minha igreja amada. Jesus, ele verteu o seu sangue pela sua igreja, pelos seus irmãos e por você mesmo. Nós estamos defendendo uma verdade, mas não o Deus da verdade. Eu não quero apenas ser um defensor da verdade, eu quero ser um defensor de Deus da verdade. Eu quero amar esse Deus que teve coragem de não apenas transformar-se em homem e ter eternamente como Deus homem as marcas em suas mãos, em seus pés, em seu lado, em sua fronte, para mostrar o seu amor. Mas um Deus, o qual, no concílio com o Pai eterno, porque tudo tem o seu tipo e o seu antítipo. E quando nós admiramos Moisés intercedendo pelo povo e dizendo o seguinte: se estes não entrarem na terra prometida, então eu peço-te, faça o que com o meu nome? Como Moisés é bonzinho, não é verdade? Moisés, ele é o que? Tipo de Cristo. E o Espírito da Profecia fala que por 3 vezes Jesus entrou em concílio com o seu Pai. E na primeira vez que ele rogou para o Pai que ele queria descer para completar a obra
agora de salvação pelo homem, o que o Espírito da Profecia diz que Deus falou para o seu Filho? Não. Jesus saiu agora com a face alterada porque ele estava entristecido. E depois ele volta uma segunda vez para consigo com o seu pai. E pede mais uma vez para que o pai permitisse que ele descesse e completasse o plano da salvação dos homens. E o pai mais uma vez disse não. Pela terceira vez então ele entrou em concílio com o pai e o pai o liberou. O que estava acontecendo nesse concílio? A gente sabe que o plano da salvação, na verdade, não foi uma palhaçada, um teatro. Jesus Cristo, ele veio o quê? Sobre a lei ou sob a lei? Ele veio sob a lei. Quando Moisés falou, risca o meu nome, se o Senhor não fizer com que esse povo entre na terra prometida, o que Deus disse a Moisés? Aquele que pecar, esse morrerá. Jesus ele veio debaixo da lei. E se Jesus, porventura, tivesse transgredido em um só pensamento a santa lei do Pai, então a resposta de Deus o Pai para Jesus, que estava sob a lei, era essa: meu filho eterno, aquele que pecar, esse morrerá eternamente. É esse Deus que eu quero defender. Não é uma verdade o qual eu sei que é dolorosa e que eu posso machucar as pessoas com ela, que, se eu quiser, que eu quero defender. Eu quero defender a verdade de um Deus que preferiu morrer eternamente para não deixar pó, porque você é pó e eu sou pó. E se porventura nós não formos transladados, nós voltaremos ao pó. Eu quero defender um Deus que é eterno, e não apenas é eterno, porque ele diz assim, eu sou. O que Deus está dizendo quando ele fala eu sou? É meio óbvio, mas você já parou para analisar? Deus está dizendo, eu existo. Eu não vim. Não me criaram. Eu sou. Eu sou a vida. Eu sou a existência. Se eu não existisse, não existiria nada. Nem o nada existiria. Porque nada, no nosso vocabulário, é alguma coisa. É a falta de alguma coisa. Mas não, se Deus não existisse, ia ser menos que nada. O grande eu sou, ele decidiu arriscar a sua, nem posso falar de eternidade, ele decidiu arriscar a sua existência em si mesmo para salvar aqueles que ele criou do pó, o qual ele também criou. Por isso que Paulo fala da loucura de Deus, porque isso é o quê? Loucura. O amor de Deus para nós pecadores é loucura. É esse Deus que você e eu que pregamos a verdade presente temos que defender. Não se pode pregar justificação pela fé se verdadeiramente nós não amamos o Deus da verdade, o Deus da fé. Wagner e Jones entenderam a mensagem. Eles entenderam que temei a Deus e dar-lhe glória, porque é chegado o seu juízo, e adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Eles entenderam que nessa mensagem de advertência estava o quê? Justificação pela fé. Wagner e Jones conseguiram, inspirados pelo Espírito Santo, compreender que quando na advertência caiu Babilônia, que tem dado a beber do vinho da ira da sua prostituição a todas as nações, eles conseguiram entender que justificação pela fé. Conseguiram compreender que aquele que receber o selo da besta, ou de sua imagem, aquele que adorar a besta ou a sua imagem, receber o seu selo na fronte ou na mão, também esse vai beber do vinho da ira de Deus, que é deitado em seu cálice, sem mistura de misericórdia, e vai ser atormentado diante do Cordeiro, diante dos santos anjos de Deus, e o seu tormento sobe pelos séculos dos séculos. Justificação pela fé. Deus te trouxe aqui, me trouxe aqui, para entender o que é justificação pela fé. E como? Quando nós reconhecemos que somos tão pequeninos como aqueles que não têm a verdade presente ainda. Quando nós entendemos
que a nossa posição diante de Deus tem que ser essa: rasgar o nosso coração, e não as nossas vidas. Estar entre o pórtico e o altar, clamando, suplicando pelo nosso próximo, por nós mesmos. Quando nós entendemos que nós estamos também nessa posição, então Deus pode usar a verdade que você e eu temos conhecido. Versículo 28. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão, e os vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. A tua e a minha humilhação é indispensável para que nós recebamos a oferta de graça do Senhor, que é o seu Santo Espírito, em toda a sua plenitude nos últimos dias. Porque, na verdade, o que vai fazer a grande diferença nesses últimos dias é quanto da tua vasilha e da minha vasilha está com azeite ou não. As virgens nécias, diz Eventos Finais, não eram aquelas que não iam na igreja. As virgens nécias não eram aquelas que só iam aos sábados, no período do culto, porque elas nem gostavam muito da escola sabatina. As virgens nécias não eram aquelas que, quando se falava de alimentação, de vestimentas e de música, elas viravam as costas, não queriam dar ouvidos. Não são essas as virgens nécias. Esse tipo de pessoa não foi colocada na parábola das 10 virgens. As virgens nécias, diz Eventos Finais, são aquelas que se interessavam pela verdade de Deus, só que não permitiram que o Senhor fizesse uma mudança cabal em suas vidas. Então, por isso, nós não podemos dizer que somos as virgens prudentes, porque todos nós estamos na mesma condição. Nos agradamos da verdade de Deus, mas só Deus sabe se verdadeiramente estamos permitindo que Ele faça uma mudança cabal em nossos corações. Pedi e dar-se-vos, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque todo que pede, e o que busca, e aquele que bate, ou aquele que insiste, abrir-se-lhe-á. E se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará Deus o quê? Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Amém. Irmãos, o que você, o que eu precisamos é do Espírito Santo. Amém, Senhor. É entender o que significa receber o verdadeiro batismo do Espírito Santo. Alguém aqui andou 3 anos e meio com Cristo encarnado ao lado? Quem dera. Eu não andei. Você não andou. Mas os apóstolos andaram, não andaram? E momentos antes de Cristo ser crucificado, esse conhecimento que eles receberam do grande professor do universo, do que valeu realmente para eles? De pouca coisa. Eles ainda estavam brigando o quê? Quem que vai sentar à direita? E quem que vai sentar à esquerda? Eles aprenderam o quê? Das verdades do Mestre, mas eles não aprenderam a verdade do Mestre. Aí depois Jesus ressuscitou, eles tiveram agora uma pós-graduação, porque os 3 anos e meio foi uma faculdade. Jesus ensinou mais um pouco de coisas para eles. Porque havia ainda muitas coisas que eles tinham que aprender, mas no momento eles não poderiam suportar. Mas nesses 40 dias eles aprenderam muitas coisas. Diz o desejar de todas as nações. E foi aí que tudo mudou? Foi aí que eles adquiriram o quê? Mais conhecimento. Quando que tudo mudou? Ficar em Jerusalém, até que do céu seja revestido de poder. Então eles foram para o Senado.
E o Espírito da Profecia nos mostra que eles fizeram o quê? O que está escrito em Joel capítulo 2. Se arrepender, se humilhar, compreender que eles tinham conhecimento, mas eles não tinham no coração deles o Deus do conhecimento. Cantar e louvar, porque eles estavam, diz a palavra de Deus, indo sempre ao templo para orar e também para louvar. Nesses 10 dias eles fizeram uma entrega cabal dos seus corações nas mãos de Deus. E então, quando eles fizeram essa entrega, o que aconteceu no Pentecostes? O primeiro cumprimento de Joel, capítulo 2, ocorreu. Agora eles receberam em seus corações o Deus da verdade e o conhecimento da verdade que eles tinham valeu alguma coisa. Porque Atos dos Apóstolos nos diz, se porventura eles não tivessem recebido o Espírito Santo, do que ia valer o conhecimento que eles tinham da verdade? Nada. A obra que eles tinham a realizar no mundo inteiro, eles não iam realizar. Ainda que eles tivessem uma casa publicadora naquele momento, naquele tempo, e fizessem até 2 vezes mais do que fosse necessário, folhetos, e o grande conflito, e caminho a Cristo, e distribuíssem para o mundo inteiro da época, e todos lessem e conhecessem a verdade, ainda assim eles não terminariam a missão. Porque a missão deles não era levar apenas a verdade escrita de Deus, ou a verdade que eles ouviram de Deus, mas a missão dos discípulos era o quê? Apresentar Deus aos homens. Porque a vida eterna é que te conheçam o único Deus vivo, e a Jesus Cristo a quem enviou. E se Deus está no céu, e Jesus estava no céu, e o Espírito Santo estava de maneira invisível, então como que as pessoas da época conheceriam a Deus e a Cristo a quem Deus enviou? Por intermédio da vida dos discípulos, até que um dia eles foram chamados do quê? Cristãos. Porque eles eram imitadores de Cristo. E eles eram imitadores de Cristo porque eles receberam a plenitude da chuva temporânea. O Espírito da verdade, o qual vos guia em toda a verdade, veio sobre os discípulos e guiou os discípulos a uma verdade a qual eles não conheciam. Você lembra quando Jesus estava junto ao poço com a samaritana? Ele diz o seguinte, eu tenho uma comida para comer que vocês ainda não. E o que era isso? Almas. Porque Jesus amava falar da verdade. Ele gostava assim, de falar da verdade. Mas o que ele gostava mesmo, o que ele amava mesmo, o que ele tinha fome e sede era almas. Amém. E os discípulos, eles gostavam até talvez de uma discussãozinha, mas não gostavam de almas. Porque não conheciam a maior das verdades, que era o amor. Quando o Espírito da verdade entrou no coração dos discípulos, guiou-os a maior das verdades, que é o amor. Agora eu finalizo com a parte que eu mais gosto. Quando você e eu clamamos por este Espírito da verdade, o qual nos guia a maior de todas as verdades, que é o amor, então Deus tem isso para os últimos dias. Versículo 2, ainda de Joel. 2? Versículo 2, no capítulo 2. Depois do primeiro ponto de exclamação. Como a alva por sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, o qual desde o tempo antigo nunca, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. À frente dele vai fogo devorador, atrás dele chama que abrasa. Diante dele a terra é como o jardim do Éden, mas atrás dele é um deserto assolado e nada lhe escapa. E a sua aparência é como de cavalos e como de cavaleiros, assim corre. Estrondeando como carros, vem saltando pelos cimos dos montes, crepitando como chamas de fogo que devoram o restolho, como um povo poderoso posto em ordem de combate. Diante deles tremem os povos, os rostos empalidecem, correm como valentes,
como homens de guerra sobem muros, e cada um vai no seu caminho e não se desvia da sua fileira, nem empurram uns aos outros. Cada um segue o seu rumo, arremetem contra lanças e não se detêm no seu caminho. Eles assaltam a cidade, correm pelos muros, sobem as casas, pelas janelas entram como ladrão. Diante deles treme a terra, os céus se abalam, o sol e a lua escurecem, e as estrelas retiram o seu esplendor. O Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial. Porque é poderoso quem executa as suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor, muito terrível, quem poderá suportar? Aqueles que estiverem cheios do Espírito, aqueles que se humilharam, aqueles que pediram, buscaram, insistiram, e amanhã nós vamos ler que mais do que insistiram. Deus te chamou para isso, Deus me chamou para isso, que nós acabamos de ler no livro de Joel, uma nação como nunca houve, e como jamais haverá. E quando fala pelos anos adiante, de geração em geração, por mais que não haverá gerações, literalmente como conhecemos aqui na Terra, Deus está se referindo às suas primícias. Ninguém no universo vai ser como as primícias de Deus. Deus te chamou para ser os melhores, e no reino de Deus as coisas são o contrário. Os melhores são os mais humildes, os mais santos, são os que mais servem, são os que mais amam, são os que mais se assemelham a Cristo Jesus. A força espiritual do povo desses últimos dias, o povo que Deus está te chamando e me chamando para ser, é como de cavalos, cavaleiros e carros. Tudo isso é símbolo de guerra, de batalha, de força na palavra de Deus. Deus está te chamando e me chamando, o povo mais miserável e pecador da face da terra, para ser o povo mais grandioso e poderoso pelos séculos dos séculos. E por mais que nós já escutamos isso vez após vez, Deus tem que insistir, porque talvez você e eu ainda não entendemos. Deus está te chamando para ser o povo mais santo que já pisou na face dessa terra. Diz o Grande Conflito, página 617, servos de Deus com o rosto o quê? Iluminado e a resplandecer de santa o quê? Não é de santo conhecimento, é de santa consagração. Eles irão de um lado para o outro a dar a última advertência ao mundo, e milhares de almas vão se batizar num único dia. O rosto de quem que iluminou na face dessa terra? Jesus. E mais um. Mais um que na Bíblia nos diz, mas no Espírito de Profecia diz. Tirando Jesus que de quando em quando ali o desejado de todas as nações fala que não como de Moisés e o de Enoque, mas uma luz, uma glória, uma presença divina diferente irradiava do seu rosto, mas literalmente, conforme o Espírito de Profecia, a Bíblia nos diz que brilhou o rosto de homens foi de Enoque e de Moisés. Patriarcas e Profetas diz que Enoque é o nosso exemplo. Ele ia para o campo, passava um bom tempo no campo, e quando ele voltava para as cidades, o rosto dele de santa consagração. E tanto incrédulos como crentes olhavam com admiração para Enoque. Moisés subiu quantas vezes ao monte para o rosto dele ser iluminado? Às vezes a gente pensa que Moisés subiu uma vez e o rosto dele foi iluminado. Moisés subiu 7 vezes o monte. 7 igrejas. É nesse período, na igreja de Laodiceia, que nós vamos subir também ao monte. Nós como Moisés. Porque Moisés era o quê? Amigo de Deus. E Deus falava com Moisés o quê? Face a face. Mas quem que é o povo, diz o Espírito de Profecia, que vai estar na presença de um Deus Santo sem intercessor? A última geração. Nós estaremos espiritualmente face a face com Deus o Pai. A glória de Deus o Pai vai resplandecer no nosso rosto pela santa consagração que Ele está chamando você e eu a fazer. Nós levaremos uma mensagem tão poderosa ao mundo que o mundo não vai poder resistir. Milhares vão ser batizados num único dia. Amém. Esquece tudo de conhecimento que você tem. Ou melhor, esquece tudo de conhecimento que você tem.
Mas pensa agora verdadeiramente não no conhecimento da verdade, mas na santidade que Deus quer para você e para mim nesses últimos dias. O que Deus tem para você, o que Deus tem para mim, nós só vamos conseguir se verdadeiramente a gente morrer, cometer um suicídio egocêntrico hoje. Porque diz o anjo, preparai-vos, preparai-vos, preparai-vos. Vocês têm que experimentar uma morte do mundo, como nunca dantes experimentaram. Pouco tem a fazer? Ele disse, muito tem que fazer. Mas pouco tempo lhes resta. Isso está em primeiros escritos. Só vai receber o selo de Deus na testa um homem ou uma mulher que não tenham as suas mãos impuras, que não sejam mentirosos. E em outro lugar está escrito, somente aqueles que vencerem quantas falhas de caráter? Todos. Quantos pecados? Todos. Sonda-me, Senhor. Você tem coragem? Sonda-me, Senhor, e me conhece. Mostra quem eu sou. Quais são os meus pecados? Deixa eu ver, Senhor. O Senhor quer fazer isso com você e comigo nesse congresso. Ele quer mostrar os teus pecados. Ele quer que você e eu nos humilhemos e vençamos pela graça de Deus esses pecados. Porque Ele deseja dar o seu selo para você e para mim. O diabo diz o seguinte, depois que o homem cair, é impossível guardar a lei. E Deus ele está dizendo, não. Lá no finalzinho, tem um grupo, Congresso MV. Eu tenho outros grupinhos também. Mas naquele grupo, tem pessoas que caíram, mas que vão pelo meu poder, juntamente com outros da Igreja Adventista, juntamente com outros que vierem para a Igreja Adventista, eles vão vencer todas as falhas de caráter, todos os pecados. Eles vão receber a minha lei. Quando eu sair de diante do meu Pai, eles vão estar na presença do Pai, sem um intercessor, e eles vão cumprir a lei rigorosamente, sem cair em nenhuma tentação, em pecado, nem em pensamento, porque está escrito no desejo de todas as nações. Cristo não consentia com o pecado, nem sequer em um. Assim se pode dar conosco. Deus falou isso para o inimigo. E agora Deus vai provar isso para o inimigo. Chegou agora, é agora, e é você e sou eu. 8 entraram na arca. E não vão ser muitos, infelizmente, que nesses últimos dias vão entrar na arca, mas Deus está dando oportunidade para você e Deus está dando oportunidade para mim. Aproveite esse momento. Entre na arca. Vença pela graça de Deus os teus pecados. Receba o selo de Deus. Permaneça na presença do Senhor. E seja, se o Senhor permitir, transladado para a glória do Pai. Amém. E participe de algo que nem os anjos. Lembrei de a verdade sobre os anjos. Com a história da redenção. Que nós, pecadores comuns, redimidos, restaurados, agora estaremos em uma posição acima dos anjos que nunca caíram. Glória a Deus! Nós, pecadores, caídos, ao sermos restaurados à imagem e semelhança de Deus, agora recebemos uma posição na presença de Deus acima dos anjos que não caíram em pecado. Aonde o pecado abundou? Hiperabundou. É porque naquela época eles não estavam isso, ó, hiper, ultra, mais, mas foi isso que aconteceu com a graça. Porque nós somos feitos abaixo dos anjos antes de pecarmos. Mas agora, pecando e redimidos, nós somos colocados acima dos anjos que não pecaram. Porque Jesus não é anjo, mas Jesus é Deus e é homem. Tem um irmão Deus sentado à destra do Pai Todo-Poderoso. Não tem anjo no trono, mas tem homem no trono. É por isso que nós somos colocados acima dos anjos que não pecaram. Isso é tremendo. E eu prego, mas não entendo a sua pergunta.
Agora eu entendo, porque muitas vezes a senhora Martina estava escrevendo, ela falou, ó, depõe a minha pena e glorifica o nome de Deus. É porque enquanto ela estava escrevendo, Deus dava compreensão mais profunda da verdade. Ela não conseguia continuar o texto, ela falava, eu tenho que glorificar o nome de Deus. Como é possível? Como é possível? Eu já falei demais. Mas eu termino dizendo, irmãos, como eu quero estar lá e poder dizer como a senhora White, transportes de maravilhas quando nós louvamos ao Senhor na presença dele. Os anjos não vão entender o cântico do Santo 44 mil que poder cantar. Ninguém viveu isso. Só os últimos. Ninguém teve essa presença dessa. Ninguém foi tão próximo de Cristo como os últimos por toda a eternidade. Senhor nosso Deus, Pai Santo, nós agradecemos porque desde as eras eternas o Senhor estabeleceu que nós, os últimos, a última geração, seríamos semelhantes ao Teu Filho amado em caráter, de maneira que o Senhor, através de nós, no poder do Espírito Santo, estaria lançando por terra todas as acusações do inimigo das almas. Amém. São tempos difíceis e trabalhosos, mas nós lhe agradecemos porque o Senhor nos escolheu, porque o Senhor nos chamou, porque o Senhor tem nos incomodado a fim de fazermos cabal entrega de nossas vidas em Tuas mãos. Amém. Pai, que verdadeiramente a história se cumpra em nossas vidas. Amém. E que, ainda que não na galeria dos heróis da fé na Bíblia, mas na galeria dos heróis da fé, nos livros, nos registros dos céus, cada um de nossos nomes estejam ali registrados. Amém. Que o Senhor nos conceda mais do que podemos pedir e mais do que podemos imaginar. Que o Senhor nos inflame do Teu Espírito. Que o Senhor, Pai, nos leve para darmos advertência ao mundo que está prestes a perecer. Amém. E que verdadeiramente esses olhos, que talvez a terra não há de comer, possam ver milhares de almas se batizando num único dia e entregando para toda a eternidade as suas vidas em Tuas mãos. Amém. É em nome de Jesus que nós oramos e nós lhe agradecemos. Amém. Amém.